A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Diogo Ros e vamos hoje dar continuidade à lição de número. Esta é a lição de número 10, mas dando continuidade às lições da Escola Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Aqui nós temos o livro, a revista, que é base para esta lição. Então, hoje nós vamos comentar e estudar a lição, então, como já foi dito, do dia, lição de número 10, que em algumas igrejas ela é ministrada no dia 3 de setembro, aqui nós estamos ministrando de forma antecipada. O tema desta lição é a renovação cotidiana do homem interior. Se é cotidiana, significa dizer que todos os dias eu e você precisamos passar por um renovo espiritual em nossa vida. O texto áureo, que depois nós vamos comentar melhor, está em 2 aos Coríntios, capítulo 4, e versículo de número 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Vamos para a introdução. E temos antes a leitura bíblica, que você pode acompanhar aí de sua casa, abrindo a sua Bíblia em 2 Coríntios 4, do 11 ao 18, onde temos aqui esta lição, esta leitura que será comentada aí também durante a lição. Vamos para a introdução. Está escrito o seguinte: as adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Queridos, não negamos o fato de vivermos debaixo de grandes adversidades externas. O crente, o cristão, ele não está numa redoma de vidro, ele não vive dentro de uma bolha onde está completamente imune dos problemas econômicos, financeiros, políticos e principalmente morais da terra, da nação em que vivemos. Estamos sendo alvos de tudo isso. Todavia, por meio do Espírito, ou seja, por causa da habitação do Espírito Santo em nossa vida, ele opera em nós outros a renovação espiritual. E é esse o texto que eu quero abordar com você em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Nós vamos, está aparecendo aí já na sua tela, o texto grego aqui de 2 Coríntios, capítulo de número 4, e versículo 16, que nós vamos estudar aqui um pouco para o nosso crescimento, nossa evolução espiritual.
Deixa eu colocar aqui uma flecha para ajudar-nos. Nós temos o texto grego aqui, onde está escrito diook, en katumen, al eikai hot exo, remon anthropos diafteiretai, al roezo, remon anakai notai, remerakai remera. Então aqui nós temos dia ou que por isso não estamos, aqui a palavra negação ou não estamos completamente desanimados. Aqui nós temos a palavra ekakeu, que é o verbo ekakeu, quer dizer desanimados. Outra versão vai dizer desfalecidos. Al eikai ro exo. Ou seja, pelo contrário, mesmo que o anthropos diafteiretai, ou seja, o homem exterior, vem o exo, mesmo que o homem exterior, e aqui nós temos a palavra diafteiretai, que quer dizer se corrompa, que ele mude para pior, é isso que significa essa palavra, para pior, que ele se corrompa, que ele se consuma, al roezo, remon anakai notai. Aqui nós temos o nosso homem interior, anakai notai, ele cresce, ele se torna novo, ele se renova, ele se enche de força, remera cai remera, de dia em dia. Viu? Aqui nós temos a palavra se renova, que é traduzida em algumas versões por renovo, né? Então aqui nós temos uma versão aqui embaixo, eu estou destacando, aqui, renovo, não ficou muito bom aqui, deixa eu melhorar, aqui, se renova, ele se enche de força, essa palavra do grego, anakaino, faz crescer, se torna novo, se fortifica. Então, queridos, o que o texto está querendo dizer é que, embora o nosso homem exterior se corrompa, o que significa o homem exterior se corromper? Nosso corpo envelhece, nosso corpo ele sofre as investidas desse mundo, nosso corpo se abate, se aflige, todavia, o nosso espírito e alma, nosso homem interior, ele busca, ele tem da parte do Espírito Santo um renovo, um fortalecimento para continuarmos vivendo e vencendo nesta terra. Vamos adiante aqui na nossa leitura. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanece sujeito às adversidades da vida, que eu acabei de falar. Nosso corpo mortal pode ter pressão alta, outros têm diabetes, outros têm problema de visão, a coluna dói, a musculatura, o nervo ciático, isso, aquilo. O nosso corpo está sujeito às adversidades. Nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior. O homem interior quer dizer
alma e espírito, e os desafios atuais, como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Verdade. O sofrimento exterior, a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Ou seja, queridos, a exemplo de Paulo, por mais que as circunstâncias te levem a chorar, ou a muitas vezes desabar praticamente, Paulo, ele não misturou as coisas. Eu sempre digo com as pessoas que eu atendo, que eu converso, Jesus, a fé, a palavra de Deus, ela deve ser inegociável na sua vida, independente das circunstâncias, como disse Abacuque no capítulo 3, versículo 17 em diante. Ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira fale, que nos currais não haja mais gado e que os campos estejam exterminados. Mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Então o apóstolo Paulo não perdeu a solidez da vida espiritual. Dívidas, problemas, doenças não podem fazer com que você perca a essência e a força espiritual. Suas epístolas, seguindo aqui na leitura, suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida, conforme 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Agora veja o que o apóstolo Paulo passou, hein, gente? É de nós ficarmos até envergonhados, e há quem se queixe, que sofre, mas olha aqui, ó, prisões, açoites, nenhum de nós passou por isso. E como que tem gente que reclama, ó, apedrejamento, fome, sede, frio e nudez. Geralmente temos um carro para ir para a igreja, fazer a obra de Deus, temos uma roupa boa, quente para vestir em dias frios, não passamos por açoites, nem por prisões, nem por apedrejamento, fome, creio que poucos de nós passaram, ou seja, nem perto do que o apóstolo Paulo passou. E como esta geração acha difícil fazer as coisas para Deus. Sempre tem uma desculpa, sempre tem um não posso, mas, é claro, há pessoas dispostas, abnegados servos e servas de Deus, sempre dispostos a fazer a obra do Senhor. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, queridos, é impossível você ser um cristão autêntico, genuinamente servo, serva de Deus, e não querer passar por alguma perseguição. Alguma coisa nós vamos enfrentar. Por isso, o texto bíblico diz que o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro.
Eu e você somos vasos de barro. Todavia, em nós outros, existe a presença do Espírito de Deus, somos portadores da mensagem do Evangelho, assim que Deus escolheu coisas pequenas para revelar a sua glória. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. Tudo isso é normal. O exemplo do apóstolo, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Ele não retrocede. Olha aqui, pessoal, não retroceda e não negue a fé. 2 Timóteo 4, versículo 7. Vamos ver esse texto? 2 Timóteo 4, e versículo de número 7. Vamos ver aqui esse texto para nosso elevo crescimento espiritual. 2 Timóteo 4 e 7. Olha só que coisa linda que Paulo diz. Olha só. 2 Timóteo 4, 7. Vamos colocar aqui uma flecha para melhorar a lanterninha mesmo. Ton kalon, ágona, regonismai, ton dromon, tetélica, tempistin, tetérica. Sabe o que significa isso? Combati o bom combate. Combati o bom combate. Guardei a carreira. Olha só, acabei a carreira e guardei a fé. Agonizomai vem de combati, o kalon. Kalon quer dizer o bom combate, a palavra ágona. Ágona, combate. E aí ele diz, completei a carreira. A dromos, aqui nós temos a palavra dromon, que quer dizer carreira. Tereu, ou seja, guardei a pistin, a fé, a palavra fé, guardei a minha fé. Ou seja, Paulo foi até o fim. Paulo, o apóstolo, ele terminou os seus dias servindo a Deus. Olha que quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, estava ele na prisão Marmetinum. Deus me deu o privilégio de, em 2018, ter estado em Roma e também visitado esse local onde é atribuída a prisão de Paulo. Local úmido, frio, e onde havia apenas uma abertura no teto, de onde entrava um pouco de luz, que nem era luz externa ainda, e onde Paulo recebia o alimento, enfim. Então, ele mesmo nessas condições não titubeou, não enfraqueceu na sua fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos
e para a glória de Deus. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Ou seja, Paulo estava ficando velho, doente, com aquela prisão desumana, mas o seu interior crente, cheio de fé, cheio de esperança no seu Deus. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Acerca disto, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus disse que éramos para ter bom ânimo. Bom ânimo. Então, queridos, não estamos vivendo dentro de uma bolha. Temos problemas, claro que temos, basta sermos humanos para enfrentarmos severas lutas nessa terra. A palavra que Jesus usou aqui para ânimo, do grego, é a palavra tarseu, que quer dizer tenha coragem, tenha entusiasmo, tenha bom ânimo. Você tem problema? É claro que tem, eu também tenho, mas isso não é motivo para nós nos escondermos debaixo da cama e ficarmos lá esperando o dia passar. Temos que enfrentar os problemas, encará-los com fé, certo de que Deus nos dará vitória. Glória a Deus. Tem de bom ânimo. A esperança do crente, o subtópico aqui de número 3. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Atribulados, mas não angustiados. Significa que, mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Você pode estar pressionado, mas você e eu não estamos esmagados, porque a promessa do nosso Deus: atribulados, mas não angustiados, pressionados, mas não esmagado. Deus não vai permitir além da tua possibilidade de suportar tua cruz, tua dor, teu problema. Perplexos, mas não desanimados, indica que, mesmo confuso, o crente não se desespera. Ou seja, temos problemas, estamos muitas vezes sem saber que decisão tomar, mas não nos desesperamos, porque o nosso Deus não falhará, Ele nos ajudará. Perseguidos, diz o texto, mas não desamparados, sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Você tem ameaças, eu também tenho, mas Deus não abandonará aqueles que são fiéis a Ele e a sua palavra. Abatidos, mas não destruídos, mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. Eu quero frisar essas duas expressões. Muitas vezes você tomba com a pancada,
a pancada dói, você vai ao chão, mas você é nocauteado? Não. O que significa ser nocauteado? É quando o lutador toma a pancada e não se levanta mais, ele perdeu a luta, a luta, ele perdeu a batalha. Agora, quantas vezes você é derrubado, mas você se levanta e recomeça tudo de novo? Esses dias alguém chegou para mim e disse, pastor, a gente tem que aprender a ter força para apanhar. Porque muitas vezes o vencedor de uma batalha não é aquele que mais bateu, mas é o que teve estrutura para apanhar e continuar em pé. Apanhar sem ser derrotado. Porque às vezes, eu não sei se você acompanha, não é que eu acompanho muito, não, mas um pouco a gente tem noção. Quando você vê essas lutas de boxe, essas lutas de MMA, muitas vezes um atleta bate no outro 15 vezes, 15 pancadas, mas o outro deu uma bem dada e derrubou o oponente, e aquele que apanhou 15 vezes, ele sai vencedor contra aquele que apanhou uma vez só, mas não aguentou a pancada. Eu e você podemos ser surrados, mas não somos derrotados, porque o nosso Deus nos dá força. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Deus te dará o escape. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo Jesus. Amém, queridos? Hoje nós vamos ficar por aqui e na próxima aula, geralmente eu gravo ela em 2 parcelas. Então, a próxima aula desta mesma lição, nós vamos falar sobre a renovação interior, o fortalecimento diário. Geralmente, eu faço em 2 vídeos para que ele não fique muito longo e assim até favorece você aí no assistir. Obrigado por ficar até aqui comigo. Deus abençoe. Agradeço a sua audiência, a sua presença. Que a mão de Deus esteja aí sobre a tua vida. Eu creio que estas lições estão sendo também boas para o seu crescimento espiritual. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima aula.